Dança com Sandra? É tudo igual, qualquer coisa. O pessoal tá chegando aí. Esperar o mestre chegar. E aí, pessoal, boa noite para todo mundo. Salve, pessoal! Legal, legal, todo mundo chegando aí. Boa noite a todo mundo. Esperar o mestre Cárcamo chegar. E aí, Jader, Rafael, Juan, a Renata, a Fabiano, a Bruninha, o Neto. O pessoal entrando aí. Charcoal, acho que vi por aí também em algum lugar. Não, Fábio, hoje vai ser uma conversa com o mestre Cárcamo. E vamos filosofar um pouco sobre desenho, pintura. Vamos falar sobre isso. Isso aí, pessoal. Obrigado por estar aparecendo aí todo mundo. Vai ficar gravado sim, Black. Vamos deixar gravado lá no IGTV. Pessoal chegando, muito obrigado aí, boa noite a todo mundo. A gente vai falar um pouco sobre aquarela, né? E vou falar sobre a gente vai conversar com o Cárcamo, que é Ele é a fonte, praticamente, da aquarela, dos aquarelistas aqui do Brasil e do mundo. E vamos falar um pouco da trajetória dele, vamos pedir algumas dicas para ele também, pedir umas informações de como ele consegue ser aquele gênio da pintura, talvez uma luz divina, porque aquilo não é de Deus, é uma luz divina. Vamos ver aí se a gente consegue também essa luz divina. Ô, Juan, obrigado, querido. Obrigadão, cara. Abração. Ó, o Thiago entrou aí. Estamos esperando aí o mestre Cárcamo, gente. Então,
Mais uns minutinhos ele já deve estar por aí. Deve estar trânsito. E aí, Júnior? Valeu, querido. Saudade. Estamos ao vivo aqui no estúdio Dom Rodrigues, tá? E logo mais estaremos conversando com o mestre Cárcamo. Ele não entrou ainda, o Mal. Ele não tá aqui ainda, cara. Ó, o David aí. O Cárcamo ainda não chegou. Ó, o mestre Avelino. Querido Avelino, saudade, querido. Daqui a pouco a gente vai estar lá na live do Avelino. Vai ter modelo vivo no perfil do Avelino. E para quem gosta de desenhar aí, vai ter uma live com modelo vivo. Eu vou estar lá também, Avelino. Daqui a pouco eu vou estar presente lá, velho. Vitor Otaviano. Abração, querido. Depois, pessoal, vão desenhar lá com o Avelino, lá no perfil dele. E vão desenhar, velho. Desenhar bastante, porque é o que nos resta, né? Para ser alguém nesse mundo da arte aí, só ralando muito, ralando muito. Deixa eu mandar o link novamente pro mestre lá. Olha lá, o Thiago também vai estar lá, presente. Isso aí, gente. Daqui a pouquinho vamos conversar com o mestre Cárcamo. Deixa eu ver aqui.
Tô esperando, gente. Na verdade, eu não. Eu mandei lá o link. Vamos ver a hora que ele vai entrar. Rei do Drama, Tatu, Leandro, valeu, gente. Valeu mesmo. Antigo Barbeiro. Meu estúdio aqui, ó, o Vavá desenhando ali. Putaria. Ó, minha mãe. Minha mãe tá ao vivo também. Oi, mãe. Pessoal, fez o seguinte, ó. Eu vou sair um pouquinho. Aguenta aí, pessoal. Eu vou sair um pouquinho e vamos. Ah, entrou. Entrou. O mestre entrou, gente. Aqui, ó. Adicionar. Pronto! Finalmente, tudo bom, André? Quanto tempo, rapaz? Esse é o mestre, gente. Esse daí é o Um, mestre, Cárcamo, cara. um prazer enorme, um prazer enorme. Finalmente consegui entrar aqui, estava procurando pelo teu nome, Dom Rodrigues, mas na verdade você está no Labo Escola. Exatamente. 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 Eu tô Aí no consegui perfil da achar. escola. Nossa, Então, a mestre, que turma, legal te ver, cara. um prazer enorme. Pois é, a gente tanto tempo confinado aqui, cara, que É verdade. fica difícil. Como mudou essa rotina da gente? Quer dizer, É. trabalho, eu continuo trabalhando como sempre. Eu imagino que você também, né? Sim, 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 Como, sim. Estou como trabalhando. ficou você? Como Falhou um ficou essa pouquinho, mestre, não rotina para ouvi. você? Cara, na verdade, eu fiquei parado um tempo, um bom tempo, né? E depois a gente começou a atender um cliente, dois clientes por semana. Então, bem espaçados, né? A gente Claro, aqui, claro. aqui na escola, a gente tem um costume já de usar máscara, avental, mangote, a gente já tem esse costume. Então a gente Já teve que era parte, acrescentar, né? então a gente teve que acrescentar mais algumas coisinhas a mais. Mas assim, mestre, a gente está normal, assim, mantendo uma distância de um cliente para o outro, não estamos atuando com muita gente dentro da sala, né? Estamos trabalhando Claro, claro, com mais claro. espaço, né? É exatamente isso. Bom, Ô, ô mestre, vou pedir para que você, por favor, se apresente para esse pessoal do meu público, conte um pouquinho da sua história. está Porque, chegando. porque, assim, quando conheci o seu trabalho, mestre, eu não sabia quem você era pessoalmente, né? Eu achava que era uma entidade, era uma. Porque todo mundo falava do Cárcamo, do Cárcamo, do Cárcamo, mas eu não sabia quem era realmente. E eu achava que era uma coisa impossível de chegar, eu achava que era impossível de se aproximar e tal. E aí, uma vez, por curiosidade, a minha esposa procurou o seu nome no Facebook e viu que a gente mora muito perto, né? E eu É falei, verdade. cara, eu preciso conhecer essa pessoa, cara. E, para minha sorte,
E para a sorte do Brasil, que eu sempre falo para todo mundo, eu falo para os meus alunos, a gente tem uma sorte de ter o Carcão aqui no Brasil, porque ele poderia estar em qualquer lugar do mundo. O seu trabalho é incrível, o seu trabalho é inspirador. Obrigado. E você poderia estar em qualquer lugar do mundo. Então, assim, mestre, queria que você falasse um pouquinho, assim, da sua história, como que foi chegar no Brasil, essas coisas, assim. Bom, em primeiro lugar, é uma honra participar do seu grupo, de poder participar dessa live aqui. Nunca participei, confesso assim, de live, então é interessante desbravar um pouco com essa experiência nova e tal. É um prazer enorme, e principalmente com você, por quem já guardo uma admiração muito grande pela dedicação que você tem com o teu trabalho. Eu acompanho o que você vem fazendo ao longo desses anos, e você virou uma referência. Já tem uma legião de admiradores atrás de você também. Isso me orgulha muito. Eu não posso em nenhum momento me vangloriar dessas suas virtudes e dedicação, porque eu sempre acho que isso sempre é mérito do aluno, de quem se dedica, de quem estuda, quem vai achar um caminho. A gente serve só de ponte para que as pessoas consigam amadurecer. Eu acho que a ideia de compartilhar, no fundo, a escolha que os alunos fazem, são eles que escolhem aprender com você, não sou eu que escolho ensinar para os alunos. É uma coisa que eu gosto de frisar, porque é muito fácil, às vezes, você se atribuir responsabilidade de um esforço que você não fez, né? Quem fez foi o aluno. E por isso... E por isso, em muitos casos, tem muitos alunos ao longo da história dos clássicos, enfim, que superaram um mestre em muitas ocasiões. E a prova é do próprio Sargent, de outros grandes aí, do Fortuny, de outros grandes que estudaram com mestres renomados, com grande experiência. E certamente que é inevitável sentir uma pisca de orgulho de você ter passado por aqui também, de você fazer parte dessa turma. Tem outros alunos também de quem eu sinto uma admiração muito grande também, mas pela dedicação e os resultados que vocês conseguem, porque você mesmo ao longo desses anos deve ter percebido que a aquarela é como aprender um idioma, né? É como ser alfabetizado numa técnica, né? E depois você tem essa liberdade de expressar, de usar aquilo como uma ferramenta de expressão, né? Olha, a minha vida não foi, desde o início, foi um pouco penosa a chegada ao Brasil. Você está perguntando, agora vocês vão ter que ouvir, porque eu acho que deve ter mais gente aí. Eu não consigo acompanhar a lista de seus visitantes, mas seguramente tem muita gente. Estou vendo uns coraçãozinhos subindo. Essas bolhas não deve ser por quem está mergulhando no fundo do mar, que vou ver os coraçãozinhos como umas bolhas de ar subindo. Eu espero que isso seja amor dos seus alunos, né? Amor, com certeza. Não é? Com certeza. Aliás, eu estava lembrando esses dias, acho que alguém me perguntou sobre esse assunto de sentir dor, né? Se você já tinha provocado, qual é a semelhança que existe da tatuagem com a caricatura. Eu acho que existe, né? Eu acho que talvez a única dor que eu provoquei em alguém foi fazer uma caricatura mesmo. Porque aí você marca, às vezes, você marca com um trauma, fica uma tatuagem traumática. Mas, olha, no início, eu acho que eu considero que tive muita sorte de vir para o Brasil. Em primeiro lugar, descobri esse país que me acolheu como se fosse um irmão mesmo. Curiosamente, eu cheguei a morar na Espanha uma época, mas eu me senti mais estrangeiro na Espanha, que fala o meu idioma, do que no Brasil. Porque eu acho que é verdade. Porque eu acho que o que faz uma nação são as pessoas mesmo. Então, tenho um encantamento muito grande pelos brasileiros. Eu gosto das pessoas aqui. E dessa relação, às vezes, claro, existe de tudo, né? Em todo lugar, se a gente cutucar, você vai achar coisas boas, coisas ruins. Mas nesse caso, eu quero citar aquilo que me ajudou a construir a minha carreira também, como profissional. Então, no início foi um pouco penoso, né? Eu quando cheguei do Chile, cheguei em Santo André, cheguei no ABC,
Minha Tinha uma amiga cidade. lá. Hã? Minha Sua cidade, nasci cidade? lá. É, nasci lá. E gosto muito, tenho muita saudade de lá. Então foi. Gostei muito, sempre gostei de Santo André. Morei 9 anos ali. E tive uma aproximação na época com o Diário do Grande ABC. E conheci, fiz amizade com alguns dos filhos que eram dos sócios. Era um dos sócios do Diário do Grande ABC. E a gente me lembra que o primeiro encontro que eu tive com esses amigos, havia uma reunião onde a intenção era criar reproduzir um pouco o Pasquim, né? Todos éramos seguidores do Pasquim, Sim. éramos fãs do Pasquim, acompanhava naquela época toda essa movimentação, porque havia mesmo uma informação importante ali, grandes escritores, músicos, entrevistas geniais, cartoons fabulosos, caricaturas, tudo. Era um mundo novo para mim, muito, muito legal. E aí, esses amigos que eram jornalistas, eram estudantes de jornalismo, me convidaram para fazer caricaturas nesse jornal, que seria uma réplica do Pasquim, que se Aham. chamava Bagatela. Chamava-se Bagatela. Bagatela. E a gente se reunia, né? Se reunia para bater papo, tomar vinho, comer churrasco e tal, e nos intervalos a gente tratava do assunto, jornal. Então foi muito divertido, acho que foram as primeiras publicações que fiz ali. Então, quando eu morava em Salvador na época, quando eu mandei trabalhos para o Pasquim do Rio de Janeiro, na época, não tinha publicado caricaturas ainda em jornal, e o Jaguar era o editor ainda Nossa. do Pasquim. E o Trimano era um dos editores também, que acompanhava aqui. Então, você imagina nas mãos de quem eu fui cair. Nossa. E a carta, eu enviei uma meia dúzia de caricaturas, e eu estava em Salvador, na Bahia, e estava indo embora do Brasil na época, isso em 86. Estava indo embora para a Espanha, porque a situação estava difícil, ter trabalho na Bahia, não tinha trabalho em Salvador. Eu fui para Salvador porque minha mulher era de lá na época, minha mulher é de lá, minha ex-mulher é de lá. E quando eu fui para a Bahia, eu falei, eu quero morar aqui. Eu sempre fui assim, meio porra louca nesse sentido, de querer vivenciar uma experiência completa em cada lugar. Então eu fui para morar lá. E não tinha trabalho. Eu vinha trabalhar em São Paulo. A empresa, felizmente, com que eu trabalhava com desenho animado, era um argentino, brilhante o cara. Brilhante. Aliás, grande amigo do Oscar Grillo, Oscar Grillo, que o pessoal deve conhecer, Aham. que hoje mora em Londres e que trabalhou como... Trabalhou, acho que ele trabalhou no desenho animado do Yellow Submarine, esse Nossa. Oscar Grillo. Amigo dos caras dos Beatles na época e tal. Ele teve Caramba, sorte. caramba. E esse Benedetti era muito amigo, trabalharam juntos numa época antes dele ir para Londres. E esse argentino veio bater com as botas aqui em São Paulo. Aham. Cara, era um tremendo animador, um grande animador. Trabalhava mais com comerciais de desenho animado e tal. E a gente ficou muito amigo na época. Apesar de ser um argentino, era um irmão, cara. Eu sempre falo de que o argentino mal-humorado é redundância, né? Você fala, era muito talentoso. E eu tive a sorte de cair nas graças dele também. Então, ele gostava muito do que eu fazia, ficamos muito amigos, brigamos muito como amigos, como profissionais e tal. Mas quando eu fui embora para Salvador, ele insistia, enchia o saco do dono da produtora, que os comerciais, ele queria que eu fosse o cenarista. Não tinha ninguém para substituir aqui. Então, obrigava o dono da produtora, a me mandar uma passagem para Salvador, vir para São Paulo e trabalhar e produzir os comerciais, que na época a gente fazia. E passava uma semana, 15 dias, e continuei trabalhando dessa forma, viajando para Salvador, vindo para São Paulo. Mas foi uma experiência muito rica, porque esse cara, o Benedetti, era uma referência, eu acho que já comentei alguma vez com você, Sim, sim. daqueles caras que chegam numa empresa e que o pessoal corre na lata de lixo para vasculhar os desenhos que ele desprezava ali. No. Então, ele ia embora para casa e a molecada pulava na lixeira. Então, E essas são manifestações que a gente não esquece nunca, que são resultado, naturalmente,
dessa dedicação quase que compulsiva, doentia, porque era doentia mesmo. É. Ele era doente pelo desenho. O cara era um negócio, era um absurdo. Então, foi uma experiência muito grande. E a gente continua amigo, ele mora em Buenos Aires ainda. E aí, então, nessa época que eu fui para Salvador, acho que escrevi uma carta, fiz umas caricaturas, escrevi para o Jaguar. E pronto, o Jaguar abriu uma página dupla no Pasquim na época, com as minhas caricaturas, rasgando elogios do que ele estava vendo ali. E eu não sei como, ele foi pura generosidade. Eu vejo essas caricaturas hoje. São coisas de amigo, sabe? Amigo que faz. E aí ele falando que, olha, tem um chileno morando na Bahia, que está indo embora para a Espanha, produtoras, editoras do Brasil não podem deixar ir embora um artista como ele e tal. Enfim, fez um texto que eu não vou esquecer nunca mais. O gesto desse cara foi assim. No dia seguinte já tinha trabalho lá em Salvador, o próprio jornal que já tinha visitado. Nossa. Na hora quis começar a trabalhar comigo e tal. Mas mesmo assim, eu lembro de ter ido para a Espanha. Eu fui para Barcelona, aí o Jaguar me falou, cara, você vai para Barcelona, você conhece o Loredano, você tem que visitar esse cara lá. Eu conheci o trabalho do Loredano, sabia da sua importante notoriedade dentro do universo da caricatura na Europa. Ele morou 10 anos na Alemanha. É um cara brilhante na caricatura. Você deve conhecer o trabalho dele, claro. Sim, sim. E encontrei em Barcelona com ele. A gente andou tomando um jerez por aí, alguns vinhos. E ele me indicou no El País. E aí comecei a publicar caricaturas no El País por indicação do Loredano. Nossa, que então, incrível. Virou um negócio. E depois vieram outros encontros em Barcelona que foram memoráveis também, porque chegou na casa de um amigo que estava hospedado, era amigo do Alberto Brescia, você deve conhecer o trabalho dele também, que era outro fera. Então, tive a sorte de passar umas noitadas com ele, tomando cerveja, contando a vida dele. Eu copiava os desenhos dele. Isso eu pude dizer na cara dele. Eu e meu irmão copiávamos os desenhos dele. E ele foi de uma generosidade assim que todo brasileiro teve também comigo ao longo da minha história aqui no Brasil, porque ele chegou a me indicar também para algumas editoras em Barcelona. Eu cheguei a ilustrar livros lá por causa do Brescia, porque ele falou, tem um chileno aqui chamado Cárcamo, chama ele que vai ilustrar muito bem, enfim. E aí arrumei esse trabalho. Hoje tem um original dele aqui, ó. Olha isso, gente. Esse é um original que ele fez para mim. Antes de ir embora para a Argentina, ele fez um desenho na prancheta e deu de presente, um puta desenho. E ele me apresentou o Hugo Pratt, que diz que é outro cara que também a gente conhece a importância que tem na história dos quadrinhos. Ele é muito amigo, né? Fizeram muita coisa junto na Argentina, né? Então um negócio foi entrando num mundo que a gente passa a tomar consciência de que, afinal, a simplicidade ou a percepção de um artista formado não é essa autossuficiência que se constrói, ou arrogância, ou distanciamento que existe da pessoa que se está formando. Porque um artista como ele consegue perceber de quem está começando a florar, de quem está crescendo. E talvez seja isso que eles tivessem visto nesse momento. De ver que havia ali um cara maluco, interessado, desenhando, treinando, dedicado também. Então, eu comecei a sentir um pouco a importância que era de aguçar essa percepção para quem ama a sua arte, o seu trabalho, como você, como com outras pessoas que eu já conheci também, e que só enriquecem a vida da gente, só agregam talvez revela a importância que tem o trabalho que a gente faz e a oportunidade de poder compartilhar em algum momento essa experiência também. Sim. E então, quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei, fiquei um ano em Barcelona, fiz algumas coisas lá para o país, para a TV espanhola, fiz algumas caricaturas, havia um programa de bonecos.
Então foi uma experiência muito rica também. Mas eu voltei para o Brasil porque eu amo esse país, cara. É um Que negócio ótimo. difícil sair daqui. É Sorte a difícil. nossa. Sorte a nossa. E, e aí eu voltei e aí comecei a publicar nas revistas e jornais. Aí comecei a publicar na Istoê, na Veja. Eu acho que publiquei em quase todas, velho. Veja, Istoê, Época, enfim, não me lembro o nome de todas as outras revistas, mas é, e aí teve essa aproximação com todas essas feras que fazem parte desse cenário de grandes artistas brasileiros, como era o próprio Jaguar, como foi o Ziraldo, Chico Caruso, Paulo Caruso, Nossa. que nos tornamos amigos, muito amigo, muito querido. Ele é um cara que também foi muito generoso, enfim. E isso só valorizou a minha permanência, a minha escolha, né, de estar aqui, porque você sente que a relação das pessoas é mais importante do que do patrimônio que você pode construir. Então é um negócio que eu vou valorizar sempre, né? Eu acho que eu tive sorte de permanecer aqui e conhecer gente muito dedicada. Então, esse surgimento da ilustração, da dedicação para os livros, veio um pouco na sequência, né? Trabalhei com animação, depois comecei publicando caricaturas durante muito tempo, Nossa. nos jornais, durante muito tempo, em muita caricatura, e acho que ganhei alguns prêmios em Piracicaba, em Piauí, enfim, e isso foi impulsionando um pouco também a minha carreira, destacando um pouco o meu trabalho, porque fazia muita coisa com aquarela, né? Eu acho que a aquarela ela se tornou um pouco uma... Eu me apropriei um pouco da técnica da aquarela nessa época, porque comecei a perceber que havia um encantamento, as pessoas não conheciam muito, e efetivamente no Brasil, pelo menos na época que eu fazia, eu não via caricaturas de alguém fazendo na aquarela, não via, Exato. realmente não via na época. Então isso se criou um diferencial, né, que havia, o pessoal trabalhava muito com lápis de cor, ou, enfim, com outras técnicas diferentes, chegar a fazer com óleo, inclusive a caricatura que eu ganhei prêmio em Piracicaba é um óleo, porque gosto mesmo de óleo, de pintura, enfim. Mas a aquarela se tornou uma referência na época que eu comecei a ilustrar. Eu comecei a perceber o quanto era uma linguagem que me representava em todos os aspectos, porque você que já mexe com isso sabe o quanto ela é imprevisível também. Nossa. A gente, Nossa. a gente aprende, Eu a gente lembro que na aprende a primeira trabalhar. aula, o mestre, eu lembro que na primeira aula eu estava lá sentadinho e você falou para nossa turma, ó, vocês vão ter que acostumar-se a gostar de mancha. É a primeira coisa que eu vi. E para mim era muito surreal ver manchando e aceitar aquilo. É muito difícil É, aceitar aquilo. Eu lembro que uma vez eu fiz um exercício, né, que acho que foi meu primeiro, segundo exercício. Inclusive, eu tenho tudo guardado, tá? Desde a primeira aula, eu tenho anotado, tenho tudo certinho. E aí eu lembro que eu levei o meu exercício, aí você olhou para mim e falou assim, você fez o exercício só com um pincel, né? E eu não me toquei, que eu tinha feito o exercício inteiro com um pincel. Aí você falou, ó, porque aqui a rachadura está com a mesma grossura do tronco da árvore, e o tronco da árvore está com a mesma grossura da plantinha, e a plantinha... E eu falei, caralho, é verdade. Então, eram muitas coisas a entender, é, é. era muita coisa a compreender. E você sempre falando para mim, ó, você está dizendo demais, desenha menos, coloca menos informação. E isso para mim foi muito incrível, porque ao mesmo tempo eu queria mesmo aprender algo diferente. Para mim a aquarela estava sendo uma coisa muito avassaladora de tudo que eu já tinha visto. Ao mesmo tempo é delicado e ao mesmo tempo é imprevisível. E eu ficava, mas será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? E eu comecei a me jogar de cabeça na aquarela por conta das suas aquarelas, O, lógico. o resultado está aí, né? E eu comecei a estudar muito, muito aquarela. E aí se tornou uma paixão assim incrível, porque é É, uma técnica que até hoje eu começo e eu não sei se vai dar certo. É uma técnica que até hoje
Eu começo a pintar, mas se der errado, eu vou aceitar, porque ela tem disso também, né? Esse é um exercício que com o tempo a gente acaba tem que fazer essas concessões, negociar com o negócio para que permaneça, os acidentes façam parte do resultado. Talvez isso só com muito tempo, isso a gente vai permitir com mais serenidade. Aliás, essa virtude da aquarela é talvez a que impede de que existam falsificadores de aquarela. Eu sempre comento que se não existem falsificadores é porque nem o próprio autor consegue fazer 2 vezes o mesmo trabalho. Ele não consegue copiar a sua própria aquarela. É verdade. Né? Tamanha imprevisibilidade que surge durante a construção. Essa concessão faz parte do amadurecimento também. Depois você passa a conviver e fica mais zen, fica tudo mais leve. Mas o hábito de você se despojar um pouco do descritivo é de quem está muito mais acostumado a desenhar sempre. Eu vejo isso ao longo do tempo que eu dou aula, que se há alguma coisa que o aluno leva um tempo maior para se despojar desse hábito de definir tudo, de fazer contorninho na árvore, o olho, o nariz, a boca, tal. E não deixar a mancha representar a forma, que é uma maneira mais sutil e às vezes que promove essa leveza, né, da aquarela. Mas isso se conquista também, porque a ideia não é que o cara pare de desenhar, eu sempre... Sim. Porque alguém pode dizer aí, não, o Cárcamo não gosta que a gente desenhe. Claro, ao contrário, acho que é uma parte estrutural importante, né, para você conseguir um resultado. E isso pode levar um tempo. Eu vejo que tem alguns alunos que são um pouco mais resistentes. Geralmente, o autodidata, eu posso dizer isso de boca cheia porque eu sou autodidata. O autodidata é meio cabeça dura mesmo. O autodidata, porque eu acho que ninguém escolhe. Durante a formação de um artista, não é uma escolha que alguém diga, nossa, eu queria tanto ser um autodidata um dia. Não é um sonho de realização, né? É praticamente um artista privado da possibilidade de ter uma orientação. Exatamente. Como profissional, de você pintar. Então, ele se vira sozinho ali. Então, dei muita cabeçada, trabalhei com papel errado, pincel errado, tinta errada, tudo errado. E uma coisa que eu me empenho hoje, na hora de dar a aula, de evitar tudo que eu passei, de aliviar esse penoso trajeto que é você dar cabeçada com papel errado, tinta errada, papel errado, enfim. Então, a primeira orientação é informar primeiro dos materiais que existem, disponíveis. O que estudar em um papel ruim não serve, porque depois você vai pintar em um bom papel, ele se comporta de outra forma diferente. É como aprender a andar de bicicleta para andar de moto depois, né? Então, não, você vai quebrar a cara. Então, existem algumas particularidades que são parte um pouco da linguagem, um pouco que ela exige, e são muitas formas, muitas maneiras, desde a cultura da aquarela chinesa, né, do sumie japonês, que são trabalhos maravilhosos, apesar de no aprendizado ter um processo mais sistemático, né, porque ali você aprende a pintar bambu à moda do sumie. Então não é uma coisa, não, eu vou pintar o meu bambu do meu jeito, não. O bambu é toda uma questão ritualística, e eu acho maravilhoso, porque isso faz parte da nossa cultura. Quer dizer, o que eles conquistaram, e é interessante que, apesar de cada um trabalhar de forma sistemática nesse processo já histórico, né, da cultura, existem alguns artistas que se destacam pela forma como você consegue perceber essa sutileza, essa sensibilidade, essa individualidade, né? Como a gente consegue perceber, inclusive mesmo nos alunos, quando a gente trabalha no mesmo tema, e todos os alunos pintam diferente, todos vêm de acordo com a sua percepção. Mas eu estou aqui para aprender, André. Eu tenho mais interesse em ouvir vocês, aprender, mas estava lembrando do amigo falando assim. Falei, cara, como estava afim, não sei se é verdade o que ele falou, mas disse que foi numa casa uma clínica de tatuagem, porque praticamente aquilo é um quirófano, é uma clínica. Eu falei, eu queria fazer uma tatuagem, mas
dói muito. Eu falei, dói. Eu falei, dói muito. Eu falei, não, o cara falou, depende da região. Eu falei, eu sou de Santo Amaro. Pelo amor de Deus. Isso dói. Isso dói muito, né? Mas, mas viu? É demais. Ai, cara. Então, André, por favor, eu quero que você me conte um pouco. Eu quero aprender com vocês aqui também sobre o teu trabalho que você faz. Vamos lá. Eu quando decidi estudar aquarela, eu fiz alguns cursos antes, né? Alguns workshops, e, e todo mundo comentava mesmo do mestre Cárcamo e tudo mais. E quando eu decidi entrar na aquarela, foi por conta de um estilo que surgiu na tatuagem, que é chamado de aquarela, tatuagem aquarela. E quando eu vi aquelas tatuagens, eu meio que me... Incrível, incrível. É, Sim, sim, tem pessoas que fazem coisas incríveis. Mas a incrível. maioria estava apenas tacando uma tinta lá e simulando uns splash e tal. E eu falando assim, putz, tem alguma coisa que não encaixa. Eu, como tatuador, eu sempre, e desenhista, porque eu estava falando com o Kalil, eu tive uma live com o Kalil, e eu estava conversando com ele, eu falei para ele, Kalil, eu, no meio dos tatuadores, eles me consideram um artista. E no meio dos artistas, eles me consideram um tatuador. Então, tipo, eu vivo no limbo, sabe? Tipo... Então, dependendo de onde eu me encontro, eles me jogam para outra área. Eles colam num rótulo, né? É. E o Calil falou que ele se identifica também com isso. E quando eu entrei para fazer a aquarela, eu queria saber como que era a essência da aquarela. Eu queria estudar a aquarela para saber se realmente aquilo que eles estavam fazendo na pele era exatamente, realmente uma aquarela, né? E aí eu comecei a fazer os estudos, só que eu entrei com uma intenção e estou até hoje nas suas turmas e pretendo ficar, vai ter que me aturar por muitos anos ainda. É... é... Pois é, para mim Me você já estava apaixonei. aqui só para tomar café, né, André? Mas agora com essa pandemia, sim. E aí eu fui ficando, fui me apaixonando. Na área da tatuagem, nós temos um grande problema. Eu, há mais de 10 anos, Cárcamo, para mais de 10 anos, eu sou um dos que lutam pelo estudo, pelo tatuador estudar arte, pelo tatuador estudar os fundamentos, entender a base do desenho, da pintura, porque isso, de certa forma, reflete muito na tatuagem, sabe? Claro, valoriza Então, muito o que você faz. muito, muito, muito. E eu acabo assim, tem um problema que quando a gente estuda, o Edgar Degas dizia isso, né? Que quanto mais a gente conhece, mais a gente sofre, né? E Sim, sim. então, às vezes eu vejo umas tatuagens que elas estão feitas, elas foram executadas de maneira assim, impecável, como aquele quadro que foi pintado de maneira tecnicamente incrível. Porém, a base da tatuagem não tá certa. Então, eu vejo erros de perspectiva, eu vejo erros de luz e sombra, eu vejo erros de anatomia, eu vejo erros de proporção e tudo mais, e isso me incomoda, sabe? Aí, não é a Imagina. questão da tatuagem em si, mas da sua essência como artista. E eu até estava conversando com o Kalil, nessa conversa que nós tivemos, eu falei para ele a relação de ser artista, ser chamado de artista. É difícil a gente se rotular como artista. Eu, pelo menos, eu tenho muita vergonha de ser rotulado como artista, principalmente perto do Cárcamo, perto do Por Alexandre favor. Render, Que isso, André? do Avelino. Eu fico muito assim, eu fico, nossa, cara, eu não posso me rotular como um artista. Porém, eu me sinto um artista quando eu estou perto dos tatuadores, porque a grande maioria dos tatuadores, não todos, lógico, mas eles não têm um fundamento ainda sólido, eles não têm uma base sólida. E isso, de certa maneira,
quando a gente montou a escola, foi justamente para alertar eles, falar, ó, vamos estudar, vamos entender uma base para ter um fundamento, e na hora de ir para a tatuagem, ter uma coisa mais sólida. Eu sei que a maioria das pessoas nunca vão entender. O próprio cliente que tem a sua tatuagem, ele não percebe os erros, né? Mas não é, Claro, claro. Não é por isso que a gente tem que se nivelar por baixo. Né? Exato. Não há muita nobreza nesse gesto. O cara paga mal, essa mesmo. Exatamente. E por não isso... tem borracha, né? Hã? E não tem borracha, né? Não tem borracha na tatuagem, né? E de um tempo para cá, Messi, principalmente nessa quarentena, eu comecei a sentir uma vontade de voltar a estudar tudo que eu já estudei na minha vida, sabe? Então, atualmente, eu estou estudando novamente a anatomia, eu estou estudando novamente perspectiva, eu estou estudando novamente luz e sombra, teoria das cores. Eu voltei a estudar, mas assim, anotando em caderno, fazendo testes, lendo, escrevendo, vendo pessoas desenhando e tudo mais, porque o meu desenho, eu sinto que ele está fraco. Eu sinto que eu preciso enriquecê-lo, sabe? É você que tem que perceber, né? Porque se você posta seus trabalhos no Facebook e todo mundo dá um likezinho, você nunca vai perceber que você vai depender, você está transferindo essa avaliação para outras pessoas, né? Eu sei que pode até ser uma massagem para o ego, que muitas pessoas gostem do que você faz, mas sempre será mais importante o que você decidir sobre o seu trabalho. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. Mas isso que você disse, não sei se de voltar a estudar, mas eu acho que isso deveria ser mesmo uma constante permanente, como é para o músico. Eu sempre falo que a música, o músico para mim, os grandes músicos, são uma enorme referência para mim, de um pouco como eles assumem esse vínculo com o seu ofício. De estudar. É um cara que estuda escala a vida toda. O cara que não se prepara antes de subir ao palco para apresentar um recital, ou que é parte de uma orquestra. Imagina que o cara chega atrasado, ou não estudou a partitura direitinho e vai tocar com 40 músicos e o cara está tocando errado ali. É um negócio, não pode, é um negócio que não pode. Então, essa valorização, para mim, deve fazer parte também da nossa rotina. Estudar sempre. Aqui eu estou todo dia, nessa pandemia, acho que nunca estudei tanto. Eu já te falei outro dia, estava preparando material que acabei de enviar lá para o Canadá. E estou muito feliz. No escolismo, né? Então, daqui a pouco deve surgir alguns estudos aí, ele deve compartilhar. Mas são pessoas também que foram muito, muito importantes e generosas. Mas eu acho que essa decisão que você aponta é um exemplo para quem está começando, porque no fundo, a gente nunca está formado, a gente nunca termina, a gente nunca está pronto, e talvez é isso que nos move, né? É um pouco como se falava Galeano, um escritor uruguaio, a respeito da utopia, né? Que a utopia porque nós temos, né? A utopia deve fazer parte um pouco da nossa perspectiva, do nosso sonho, né, de atingir de sanar a desigualdade, porque no fundo essa pandemia só veio revelar toda a injustiça social que existe nesse país, e em outros também. Geralmente sempre se ferram os mesmos, sempre são as pessoas que têm sido excluídas das escolas, de estudo, da sociedade, e que têm virado escravos ao longo da história para servir a elite, enfim, essas coisas que a gente já sabe, e que não tem um perfil político, não é por uma questão política, é uma questão social real, humana, de humanidade, né? Então ele falava a respeito dessa utopia, que a utopia é como a linha de horizonte, né? Você tem a utopia lá na perspectiva, lá no horizonte. O seu sonho é você atingir essa utopia, mas ela se move como um horizonte. Então, na medida que você avança, essa utopia também vai embora, se distancia. Mas, no fundo, é ela que nos move. Percebe? Você caminha por causa desse sonho, por causa dessa expectativa.
Então, eu acho que se isso está dentro da alma de um artista, né, de se mover, de caminhar, não para surpreender ninguém, é Exato. para se realizar mesmo, né? E talvez pode até ser uma atitude egoísta de sentir, mas a maturidade, quando a gente aprende, quando a gente amadurece, é uma coisa que eu costumo dizer também, a gente não amadurece coletivamente. Vamos todos juntos da mão pintar aquarela e todos ser artistas. Não vai, Não. todos não serão iguais, com certeza. Então, a gente vai enfrentar essa diversidade. Naturalmente que você compartilha a mesma experiência com todos, mas por isso que eu cheguei a essa dedução de que a gente não ensina as pessoas. São elas que aprendem, são elas que decidem aprender com você, É, né? isso Elas mesmo. estão pendentes daquilo que você faz. Mas empurrar alguém, trazer alguém porque está com dificuldades para vir aqui estudar mais, porque ele está muito atrasado, pode ser um erro. Eu vou torturar um cara, porque ele não É, quer aqui. é verdade. Então, então esse é Porque o não é enorme. fácil, né, mestre? Nunca vai ser Hã? fácil, né? Nunca vai ser Não, não, fácil. claro, Não claro. vai ser Por isso fácil, que tem porque, porque eu sei que tudo que eu desenho, inclusive de um tempo para cá, eu até parei de postar tanto no Instagram, porque eu sou tão envolvido com os meus estudos próprios, de querer melhorar, e eu percebi já algo que eu sentia uma certa evolução no meu trabalho, no meu desenho, que estava muito engessado, e só me faz querer mais. Eu quero mais, eu quero desenhar mais, eu quero pintar mais. Só que essa dedicação de tantas horas por dia, muitos não querem provar disso. As pessoas querem algo instantâneo, né? Querem fazer isso, um curso com o Cárcamo e querem sair pintando que nem o Cárcamo, né? isso. Querem fazer um curso com o Alexandre, o Heider, É. e querem sair de lá pintando que nem ele, né? Como, Pintar como que nem quem o Heider. calibra, como quem calibra os pneus num posto, né? E tá pronto. Exatamente. E de certa maneira, a gente conversa muito nas minhas aulas, eu converso muito com o pessoal, eu troco ideia com eles e sempre falo sobre esse meu jeito de estudar, de correr atrás, até porque a maioria são mais jovens do que eu, a grande maioria deles, e eles têm muito tempo para seguir, para que eles trabalhem, para que cheguem na minha idade ou mais para frente, já seja um artista consagrado, já seja ou pelo menos um artista sólido, né? Consagrado é um outro patamar, é uma outra história, mas um artista sólido, né? Que ele saiba analisar, que ele saiba interpretar e que ele tenha uma carreira sólida com o seu trabalho, né? Mas não é Claro. fácil, não é fácil, nunca vai ser, e tem muita gente que quer ser o café solúvel, vai lá, prepara e faz rapidinho, né? Mestre, nós vamos ter apenas agora 5 minutos, a conversa está tão boa. Pois é, mas imagina, estou adorando, Léo, o papo aqui. Muito legal. Eu não Infelizmente sei se vai ter 5 minutos agora para a gente acabar. não tem problema, não. Eu Eu também queria. preciso sair para jantar daqui a pouquinho, mas eu estou acompanhando, às vezes aparecem alguns nomezinhos aqui. É, é, Ninguém pergunta nada, né? Não tem perguntas aqui, não. Porque senão a gente não acaba hoje também, né? Não, se for responder a todo mundo, infelizmente, nós ficaríamos horas a fio, mas infelizmente não vai dar para responder. Claro. Mestre, fala um pouquinho do seu curso, desses 5 minutinhos que nós temos agora, como o pessoal pode te conhecer melhor, atrás do seu trabalho. Obrigado, obrigado. Bom, por conta dessa quarentena aí, a gente teve que mudar toda a programação que veio do curso presencial, né? Tinha preparado tudo, coisas novas aqui no espaço para receber vocês de volta, e surgiu então esse imprevisto aí dessa pandemia, mas felizmente, acho que logo no começo, eu já comprei um equipamento para essa câmera web para dar aulas. Então, agora está surgindo uma forma nova
de compartilhar essa experiência que eu particularmente não tinha imaginado. Eu acho que só por conta desse distanciamento involuntário é que surgiu essa possibilidade e estou vendo o benefício, porque existem coisas positivas e não tão positivas, como em todas as, né, as decisões que são as plataformas que você pode utilizar. Existem coisas que você pode aproveitar melhor. Mas eu acho que talvez isso poderá permitir, como já existe, acho que tem um aluno agora fora do Brasil que entrou no curso, é um argentino, e eu acho que isso pode abrir um outro caminho dos cursos, inclusive porque, primeiro, que isso você pode baratear custos, né? Eu me lembro que tinha alunos no ano passado que vinham do Rio, de Brasília, de Curitiba, já tive alunos de Porto Alegre, eles gastavam muito mais dinheiro no voo até São Paulo, hospedagem e tudo, para assistir a aula, do que custava a própria aula, o próprio curso. E agora esse distanciamento permite, ele vai organizar o tempo para estudar do jeito que ele quer e vai ter que destinar seguramente essas horas para assistir a aula. E agora estou enviando o vídeo, que era uma coisa que também os alunos não tinham acesso. Ontem tive que puxar a orelha de só porque ele gravou o vídeo, já disponibilizou não sei se no YouTube, em algum lugar, e eu já tinha advertido que não pode, que é uma questão, é uma relação que eu tenho com os alunos que fazem parte desse elenco aqui, então não pode, porque eu tenho um contrato lá fora, se o cara fica sabendo que estou divulgando as aulas, aí estou perdido, né? Mas eu acho que isso para mim, vai proporcionar a possibilidade, inclusive, de poder viajar para outros lugares, com essa pequena estrutura, porque basta ter uma câmera, Wi-Fi, eu vou para o deserto da Atacama, no Chile, tem Wi-Fi lá, e posso montar uma pequena estrutura ao longo do dia para compartilhar uma experiência, uma aula nova. Então, já estou pensando em como fazer. Tenho alguns projetos aí na mesa que podem permitir que, na sequência, depois que acabe essa pandemia aí, de talvez ficar produzindo, ter mais tempo disponível para produzir os meus trabalhos, porque você que dá aula sabe disso, a gente luta por esse espaço pessoal, nesse espaço onde você quer produzir, e você para um pouco para compartilhar a experiência, mas a sua produção tem outro olhar, né? Inclusive, eu preciso de um olhar novo, porque é um pouco como você subir um degrau e depois desce mais 4, compartilha, fala, depois sobe e começa tudo de novo, né? É um negócio de abrir e fechar a gaveta para ver e rever o que você está fazendo, o que você quer fazer. Mas esse período tem ajudado nisso, tem sido muito mais produtivo, porque eu estou aqui exatamente como antes, e todos os dias, estou muito perto, moro a 3 quarteirões daqui, então venho caminhando aqui, isolado, mascarado por lugares onde não tem ninguém, de preferência não encontrar ninguém na rua, e fico aqui o dia todo pintando. Então tem sido bastante produtivo. Eu espero que essa situação acabe logo. Eu sinto falta do bater-papo, da nossa conversa, enfim. Temos menos de um minuto agora, mestre. Pessoal, conheçam o trabalho do mestre Cárcamo, ele é incrível, ele é referência para todo aquarelista do mundo, sem exageros, tá? E para todo mundo que conhece já o lado B, venham conhecer também. Para quem não conhece do lado B, venham conhecer também a escola. Temos desenho, tatuagem, pintura, tudo. E, mestre, um prazer. Obrigado. Um prazer enorme. Foi uma honra. Eu fico muito feliz mesmo por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Não foi difícil. Espero conversar futuramente, novamente, pessoalmente com você. Vai ser um prazer. Vamos tomar um café por aí. E também sucesso aí para você na escola. Você é um grande artista também. Não é à toa que você tem uma legião de seguidores também. Então, e sei da